Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, que é a reprodução sexuada. Na aula passada a gente falou sobre o capítulo 4, a segunda parte do capítulo 4, aliás, que era a respeito da reprodução sexuada nos invertebrados. Agora a gente vai começar o capítulo 5, que ele vai focar mais na reprodução sexuada dos vertebrados. Eu dividi o capítulo em duas partes para a aula não ficar muito extensa, né? Que quando se eu for colocar todo o capítulo 5 em uma aula só, a gente vai passar uns 40 minutos aí de aula, eu acho muito excessivo para a gente estudar. Então, eu coloquei só a primeira parte. E aí, na próxima semana, eu trago a segunda parte referente à reprodução sexuada dos vertebrados. Tá bom? Vamos lá. Entre os vertebrados, a reprodução ela consiste em um processo de muita importância, de grande relevância. Ela é responsável pela manutenção de uma espécie ao longo da evolução do nosso planeta. Ou seja, uma determinada espécie ela vai se perpetuar através do processo de reprodução, que pode ter, né, uma variabilidade genética, que é o tipo de reprodução que a gente está estudando, que é a reprodução do tipo sexuada. Promove ainda a variabilidade genética através do que? Como, né? Por meio da recombinação e mutação, que são indispensáveis para o famoso processo chamado de seleção natural, de Charles Darwin, né? Que é a adaptação daquele indivíduo ao meio ambiente, promovendo certas recombinações e mutações ao longo dos anos. Esse processo de reprodução nos vertebrados ele vai acontecer de diversas formas, de formas distintas, por a gente encontrar diversas espécies de animais distintos. Então, cada um dessas espécies de animais vai fazer um tipo de reprodução diferente, de fecundação diferente, de desenvolvimento diferente, de forma de vida diferente. E aí a gente tem três tipos de reprodução, de desenvolvimento embrionário, né, que acontece nos vertebrados, que são classificados em vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. Os vivíparos são aqueles animais que desenvolvem-se durante seu desenvolvimento embrionário dentro do corpo da progenitora, dentro da barriga da mãe, durante um período que é chamado de gestação. E aí a gente tem o exemplo da hiena. Nós, seres humanos, somos vivíparos. O nosso processo de desenvolvimento embrionário vai ocorrer dentro do útero da mãe, então dentro do corpo da progenitora, dentro do corpo da mãe. Outra classificação são os ovíparos. Nesse tipo, os animais se desenvolvem dentro de um ovo, no exterior do corpo da sua progenitora. E aí a gente tem um exemplo do avestruz e por exemplo, do ornitorrinco. O ornitorrinco, ele é um tipo de animal que ele também pode ser considerado ovíparos, né? Aí a gente tem do lado do ornitorrinco como sendo ovovivíparo, mas aí a gente tem duas classificações, porque ele também pode ser considerado ovíparo, porque ele também se desenvolve através de ovo. Mas qual a diferença do ovíparo para o ovovivíparo? O ovovivíparo, os animais se desenvolvem dentro do ovo, no interior do corpo da progenitora. Essa é a grande diferença. E a gente tem como exemplo o ornitorrinco, que em partes pode ser considerado ovíparo, mas especificadamente é ovovivíparo, pois o ovo fica dentro do corpo da progenitora. Outro exemplo que a gente pode ter são os peixes, os répteis. Em relação à classificação, vocês vão encontrar em materiais na internet ou até no próprio livro de vocês alguns pontos que eles podem se distorcer, podem vir informações diferentes, como é esse próprio caso aí do ornitorrinco. Quando vocês fizeram a leitura, não sei se vocês notaram, mas no livro de vocês, o ornitorrinco ele vem classificado como um ovíparo e não como um ovovivíparo.
Então, aí é uma classificação diferente, mas aí não altera a definição da classificação de cada um desses tipos, né, de classificação de reprodução dos vertebrados. Vamos iniciar então falando um pouco sobre a reprodução dos peixes, né? Grande parte dos peixes, eles possuem um tipo de reprodução que é chamado de ovulípara. O que é isso? É um tipo de reprodução onde as fêmeas não protegem os ovos e a fecundação ela ocorre externamente. A fecundação do espermatozoide masculino com o óvulo feminino vai ocorrer fora do corpo da fêmea. A fêmea e o macho liberam seus gametas na água. Os peixes, eles possuem sexos separados e geralmente a fecundação é dessa forma, ocorrendo na água em encontro do espermatozoide do óvulo. A partir deste encontro, formam-se os ovos. As fêmeas, elas costumam depositar os seus óvulos em locais de águas mais calmas, ou até mesmo constroem um certo ninho para depositar esses ovos. A reprodução tem início geralmente quando o macho deposita o seu espermatozoide na água, possibilitando a fecundação desses óvulos. Logo após, né, a eclosão, a quebra desses ovos, aparecem os alevinos, com uma aparência um pouco parecida com os peixes adultos. Dessa forma, depois dessa fase, os peixes eles não costumam dispensar a atenção dos filhotes. Algumas espécies de peixes podem se alimentar destes alevinos, são da mesma espécie ou de outras, sendo assim considerado como um desenvolvimento que é chamado de indireto. Por quê? Porque tem essa fase aí, uma fase que um pouco larval, né? Não vai para a aparência do adulto, por isso que o desenvolvimento é interno. Já a fecundação ela vai ocorrer internamente. O macho introduz seus espermatozoides no corpo da fêmea, onde os óvulos são fecundados. E o desenvolvimento é direto, ou seja, os ovos dão origem a filhotes que já nascem com um aspecto geral de um adulto, apenas menores. Existem dois tipos. Os mais comuns é a fecundação externa com desenvolvimento indireto, na maioria da reprodução desses peixes. Mas existe também a fecundação interna com desenvolvimento direto de alguns peixes. Como eu falei para vocês, existem diversas espécies. E a reprodução desses tipos de espécies varia muito, até mesmo entre indivíduos do mesmo reino, né, do reino animal, do reino vegetal. Existem essas diferenciações entre os tipos de reprodução desses indivíduos. Falando um pouco sobre os anfíbios agora, a reprodução dos anfíbios, os anfíbios eles foram os primeiros do filo dos cordados a fazerem a transição da vida aquática para a terrestre. Mas essa transição ela não se deu de forma completa, pois ainda precisavam da água para se reproduzir. A classe desses animais se divide de acordo com a anatomia, podendo ser de 3 tipos: os anuros, os ápodes ou os urodelos. Os anfíbios, né, de forma geral, eles precisam da água para se reproduzir, mas o local onde ele realiza a reprodução vai desde um rio até uma simples poça de água. O ritual de acasalamento começa quando o macho faz o processo de coachar, né? Que é aquela zoadinha que a gente escuta em pântanos dos sapos, aquela zoada. É o famoso processo de coachar. Ali ele está atraindo a fêmea para fazer o processo de reprodução. Ela, por sua vez, está cheia de óvulos. Se deixa agarrar pelo macho num abraço.
até que lance seus gametas na água juntamente com o macho, que irá lançar os seus espermatozoides. Então, a fecundação ocorre na água, ou seja, no meio externo. Se acontece no meio externo, daí a gente já tem a informação de que a fecundação ela é externa, exceto, né, em algumas espécies. Vejam que todos eles têm sempre algumas espécies que fazem a reprodução de forma diferente, que é a salamandra e a cobra cega, que tem seu processo de fecundação de forma interna. Então, não é todo anfíbio que tem fecundação externa. Alguns têm fecundação interna. Isso é muito comum de vocês encontrarem em provas, né? A pergunta vem dizendo, a fecundação dos anfíbios é de forma externa. Tá certo? Todo anfíbio faz fecundação externa? Não, tem exceção. Então, se na questão alguns anfíbios têm fecundação externa, aí sim. Mas se disser todos, aí não. Os ovos, então, fecundados dão origem a larvas, que são os girinos. Estes viverão na água até realizarem um processo de metamorfose, que é a transformação lá da larva no indivíduo com características do adulto. Se a gente sabe que tem uma fase larval, seu desenvolvimento a gente já sabe que é indireto, porque tem uma fase larval. Não pode ser direto, né? Esse processo de metamorfose ele é lento e nele ocorrem diversas transformações até a passagem ao estado adulto, ao estágio adulto, onde estarão com uma forma totalmente diferente da que costumavam ter. A gente tem, né, como é que ocorre esse processo de reprodução dos anfíbios. A primeira etapa aí é o adulto, que está eliminando os gametas na água. Na segunda etapa, o que vai acontecer? Vai acontecer que os ovos são fecundados, os adultos estão liberando, os ovos são fecundados. Na terceira etapa vai ocorrer uma cápsula gelatinosa que vai envolver esse ovo, esse embrião, esse ovo fecundado. Depois, esse embrião ele vai se transformar num girino, que vai surgir membros posteriores nele, depois membros anteriores, e aí por último ele vai passar por uma fase de metamorfose já com uma certa cauda, e aí forma um adulto, concluindo o ciclo de reprodução dos anfíbios. Os répteis. Os répteis, diferente lá dos anfíbios, eles são totalmente independentes da água. Eles não precisam da água para fazer o seu processo de reprodução. Eles apresentam sexos separados, ou seja, eles são dioicos, com fecundação interna. Vamos lá para as principais características da reprodução dos répteis. A maior parte dos répteis são ovíparos. Vejam, a maior parte. Tem exceção, então. São ovíparos, se reproduzem dentro do ovo, na parte externa. Apenas alguns, como as cobras e os lagartos, são ovovivíparos, ou seja, o ovo fica dentro do corpo da mãe. Se reproduzem através de ovo, mas o ovo fica dentro do corpo da progenitora. Apresentam fecundação interna, ou seja, a junção entre os gametas, o óvulo e o espermatozoide vai acontecer dentro do corpo do indivíduo, onde o macho introduz o espermatozoide no interior do corpo da fêmea. O desenvolvimento do embrião ocorre dentro dos ovos, obviamente, se são ovíparos, os quais são revestidos por cascas córneas ou calcárias. É uma casca um pouco mais dura do que a presente na reprodução das aves. Essas características protegem o embrião da dessecação, importante para a conquista do ambiente terrestre, já que eles não são mais dependentes da água no seu processo de reprodução. O ovo ele apresenta os seguintes anexos embrionários: o amnion, corium, saco vitelino e o alantoide. Quando os filhotes nascem, eles se assemelham-se aos adultos, pois o desenvolvimento ele é direto, não possui uma fase larval. As aves, né, elas são animais ovíparos, de sexos separados, são dioicos,
Quando vão se reproduzir, o macho corteja a fêmea para ocorrer o acasalamento. A sua fecundação ela é de forma interna e ocorre graças à passagem do espermatozoide do macho para o corpo da fêmea através do contato entre as aberturas que a gente vai chamar de cloaca, né? A reprodução das aves ela é feita através da postura de ovos ovíparos. Depois que o óvulo da fêmea é fecundado, o embrião formado se desenvolve dentro de uma cápsula, que se transforma em um ovo, ainda dentro do corpo materno. Nos ovos são encontrados anexos embrionários que são o âmnio, o córeo e o alantoide, substâncias de reserva utilizadas para o desenvolvimento e a nutrição desse embrião. Ao eclodir esse ovo, os filhotes são alimentados e vigiados pelos pais até atingir a maturidade e dar sequência à espécie. A fêmea, então, põe o ovo e guarda a finalização do crescimento do filhote ainda dentro do ovo. Posteriormente, esse ovo eclode e nasce o filhote. Por esse motivo, todas as aves são consideradas animais ovíparos. Aí a gente não vai possuir uma exceção diferente lá dos répteis e dos anfíbios. A criação do filhote é feita pelos pais, que o alimentam e cuidam até ficarem independentes, os quais esses casais de pássaros, de aves, geralmente são monogâmicos, só tem um par. Para colocar em prática, então, tudo que foi passado até agora, vocês vão responder a atividade da página 113 do livro, tá bom? Então, essa é a atividade da semana. Não é uma atividade grande, então eu recebo amanhã, terça-feira, as respostas dessa atividade é o prazo de entrega, até terça-feira amanhã, tá bom? Bye, bye!